A chave que mudou a minha história, irmão, é que a gente precisa parar de pedir como favor aquilo que já foi estabelecido como herança. Ajuda a pregar, fala para alguém perto de você: não peça como favor aquilo que já é a sua herança. Irmão, olha para mim. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de vencer o pecado? Porque acha que a minha luta com o pecado vai me dar uma vitória com o pecado. Irmão, você está sempre caindo no mesmo erro. Pastor, eu estou lutando contra o pecado, e é por isso que você está perdendo. Porque a nossa vitória contra o pecado não fala a respeito de uma vitória que eu vou enfrentar, fala a respeito de uma vitória que Jesus já enfrentou. A vitória contra o pecado está ligada à herança. Eu não vou vencer o pecado porque eu sou forte. Não, eu vou vencer o pecado porque Jesus na cruz, Ele venceu os principados e potestades e fez de todos eles um espetáculo público, triunfando sobre eles no Calvário. O domínio próprio, a bondade, a benignidade, o fruto do Espírito, a autoridade, a unção, a identidade, a herança, tudo isso está disponível porque há mais de 2000 anos atrás Jesus já venceu por nós. Ele recebeu o que era meu e Ele deu para mim o que era dele. Isso é herança. A glória da igreja está na herança, a força da igreja está na herança, a autoridade da igreja foi concedida como herança. Então não peça como favor aquilo que já é a sua herança. Somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Alguém está comigo? Diga amém. Outra coisa importante é a gente entender que nós somos como o nosso Pai é. Você é exatamente como o seu Pai é. Por isso que é tão importante sabermos quem o nosso Pai é. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Quanto mais entendemos como Ele se move, mais a gente entende o que a gente carrega. Eu já falei sobre isso aqui 1000 vezes, mas vai ser novo para alguém. Eu lembro de uma vez que a Cécia, pequenininha, ela amava cantar aquela música Cordeiro e Leão. E ela me perguntou: pai, por que Jesus morreu como um cordeiro e Ele ressuscitou como um leão? Por que a música fala disso? Eu falei: filha, porque quando Jesus veio, Ele não veio para se defender, Ele veio para se entregar. E é por isso que Ele veio como um animal, um dos animais mais indefesos. Não existe dispositivo de defesa num cordeiro. Ele veio para se entregar, mas depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele ressuscita como um leão. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele governa. E eu quero que você lembre disso, irmão. Se somos filhos de Deus, somos assim como Deus é. Se Ele é um leão, nós somos também. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas nós somos ousados como um leão. Alguém pode levantar sua mão e profetizar isso? Diga: no lugar do medo, coragem. No lugar da dúvida, certeza. Diga: no lugar de tudo que se levanta contra mim, diga: tudo que o céu já liberou sobre mim. No lugar das mentiras, promessas. No lugar da angústia, diga: a paz que excede todo entendimento. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem e serão salvos. Diga: independente do que se levanta, diga: eu sei quem me garante. Os meus inimigos vêm contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! 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 Provérbios 28:1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Preciso correr porque eu ainda estou no primeiro pilar. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Irmão, fomos feitos reis e sacerdotes. Antiga aliança, você se movia em uma dessas verdades ou em nenhuma delas. Alguns não eram nem reis nem sacerdotes. Mas na nova aliança fomos feitos reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que reis fazem? Reis governam, reis liberam destinos, reis liberam palavras, e essas palavras são acatadas. O que são sacerdotes?
são aqueles que falam em nome de Deus, porque eles também gastam tempo ministrando na presença de Deus. Sacerdotes são aqueles que têm autoridade para libertar cativos, para curar enfermos, são aqueles que carregam o perfume de Jesus. Irmão, você foi chamado para ministrar, mas também para liderar. Você foi chamado para ser sensível, para ouvir, mas também para ser ousado, para governar. Você foi chamado, e essa é a loucura que para alguns parece paradoxal, mas para nós é o nosso desafio, a nossa jornada de fé. Quando o inferno se levanta, somos ousados, somos revestidos de uma fúria. É como o amor de Jesus é um amor furioso. Mas quando estamos no secreto, somos calmos, mansos, humildes. Nos prostramos diante de Deus, mas nos colocamos de pé com ousadia diante do inferno. A Bíblia fala sobre uma batalha em que vários exércitos se unem contra o exército do Deus vivo. E aí o rei, ele ora a Deus, ele pede socorro. Senhor, me ajuda, não tem como vencer, o exército é muito grande, os inimigos são muito fortes. Aí Deus dá uma palavra para ele e fala: você vai para a batalha e você vai levar o ministério de louvor à frente da batalha, e vocês vão cantando e vocês vão celebrando, e eu darei vitória a vocês. A Bíblia diz que no dia seguinte, no dia da batalha, o ministério de louvor vai à frente, eles vão celebrando a vitória, eles vão declarando a vitória. E quando eles chegam no campo de batalha, os inimigos se confundem e começam a se degladiar entre si. Então quando eles entram no campo de batalha, todos os inimigos já estavam vencidos. O único esforço que eles tiveram que fazer era tomar para si os despojos de guerra. O que a palavra está nos ensinando, irmão, é que o fato de termos as nossas batalhas vencidas por Deus não significa que a gente não precisa estar no campo de batalha. Os milagres não vão acontecer enquanto a gente está sentado no nosso sofá. Você precisa crer e não duvidar, você precisa se posicionar em fé, você precisa ser ousado, você precisa avançar. Os seus inimigos aqui baterão em retirada. É o que a palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão. Irmão, portas não são armas de ataque, portas são dispositivos de defesa. O que a palavra está dizendo é que a igreja vai marchar em direção ao inferno, e as portas do inferno não prevalecerão. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Aleluia! Uma das coisas que o inferno mais tem usado nos dias de hoje é o medo a partir de uma política de cancelamento. Eu não vou falar sobre ideologia de gênero porque eu posso ser preso. Eu não vou falar sobre ideologia de gênero porque eu posso ser sancionado. Eu não vou falar sobre algumas loucuras que a gente está vendo hoje porque a gente pode ser combatido. Eu não vou falar sobre uma agenda progressista porque a gente pode ser denunciado. Irmão, se nós pararmos de falar sobre o reino que fazemos parte e sobre a verdade que nós cremos, nós perdemos a essência de sermos quem somos. Menos de 3% da população levanta bandeiras e milita a partir de uma política de cancelamento. Qual que é a ideia que o inferno quer gerar? É a mesma ideia que Jezabel tinha. Se o profeta não se calar, eu quero a cabeça dele numa bandeja de prata. Quando calarem os profetas e a voz profética da igreja, se calarem aquilo que nós cremos e a nossa autoridade, aí, irmão, não faz sentido sermos chamados povo de Deus, porque a Bíblia diz que são os ímpios quem fogem, não nós. Você está comigo? Diga amém. Menos de 3%. Levanta uma bandeira que tem calado a igreja. A política de cancelamento, ela é tão sutil e ela é mais ou menos assim: se você não tocar nos pontos sensíveis, a gente vai fingir que não está vendo o que você fala, mas se você fizer barulho, a gente vai cancelar você. Pastor, essa política do cancelamento é recente, né? Não, essa política do cancelamento, a gente viu a força dela mais de 2000 anos atrás. Tentaram calar Jesus, a mensagem que caminhava nas ruas, a esperança viva que curava os enfermos. A Bíblia diz que eles se reúnem e dizem que a gente precisa pará-lo. Inclusive, um dos momentos mais decisivos foi depois da ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que depois que Lázaro foi ressuscitado, então eles se reuniram e eles disseram: a gente precisa parar esse homem. E então tramaram a morte de Jesus. É isso que a religião faz, é isso que os perseguidores da verdade de Deus fazem. Quanto mais poderoso é o que a gente gera, mais revolta gera neles. O que eles não sabiam é que a morte de Jesus não era o final de uma revolução, era o início dela. Tentaram calar a voz profética de Jesus, liberaram voz profética sobre a igreja. Tentaram apagar a luz de Deus,
A partir da morte de Jesus e da sua ressurreição, a luz de Deus agora brilha dentro de cada um de nós. Irmão, a igreja sempre sai mais forte de uma perseguição. A gente precisa caminhar debaixo de poder e de autoridade. Alguém comigo aqui? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Canvas, I paint my fears, brush strokes of sorrow, colors of tears, and I scream and the sun is calling, and this body rolls, I keep falling, so falling twisted thoughts, in the labyrinth where hope's so lost, muffled cries through the paper thin, walls of secrets where lies begin, false promises laced in sickening sweetness, fragile shells hiding endless bleakness. The cold wind softens, the rain subsides, hope's embers flicker, no longer heights. Faded portraits of the silent past, forgotten faces, conversations that didn't last. Próxima. Valeu!